Abre mão, vereador Caleb Garbim, da tribuna. Bom dia, presidente, nobres pares que ainda permanece aqui no plenário, comunidade caxiense que nos assiste e acompanha nessa oportunidade. E possivelmente o tema principal dessa manhã aqui é a saúde, né? E eu tenho certeza que nós somos uníssonos em defender, em reivindicar, cada um na sua perspectiva, da sua forma, a sua maneira de analisar e com prismas diferentes diante do mesmo assunto, né? Eu acho e tenho certeza, na verdade, que ninguém sai de casa mal intencionado querendo que a saúde dê errado, né, vereador Tenente Cristiano Beck? Todo mundo quer que a saúde dê certo em Caxias. Só que a gente tem que também olhar para o passado e perceber que nós temos algumas situações que acontecem a nível federal e elas se desdobram também no nível municipal, especialmente uma metrópole, como é o nosso caso, referência para toda a Serra Gaúcha, para 49 municípios. E a gente é referência não só em saúde, mas também no aspecto de segurança pública, por exemplo, com o 4º BP Choque, né, que atende aqui toda a cidade, toda a Serra, e Litoral Norte, inclusive, né? Mas, o que diz respeito à saúde, prezados caxienses e vereadores que estão aqui ainda, nós temos que lembrar que nós temos, por exemplo, uma tabela SUS que não está atualizada desde o ano de 2013. Passou pela última revisão em 2013. E uma vez que não foi atualizada, vários procedimentos pós-situação da pandemia, pós-2020, eles chegaram a alcançar 1000% a mais de custo. Então, não tem como a gente demandar e exigir o mesmo atendimento com a verba que se existia há praticamente 12 anos atrás, lá em 2013, no cenário de 2025 que nós estamos vivendo. Obviamente que existe um esforço do município, do Estado, mas enquanto essa tabela não for atualizada a nível nacional, para que se compense esses valores que estão defasados e muitas pessoas ficam na fila aguardando atendimento por conta disso, as filas irão se perpetuar. Um outro ponto, nós temos também que lembrar que o fato de que aí a grande migração e imigração de pessoas que vêm a Caxias do Sul, foi dito aqui pelo vereador Daniel sobre a quantidade de cartões SUS que são criados diariamente em Caxias, a gente está vendo que colapsa também na saúde, não só na educação infantil, como nós vemos, na segurança, porque se sobrecarrega o número de pessoas nas ruas, a quantidade de pessoas que estão também em situação de rua, em situação de moradia na rua, e também no aspecto de saúde. Então, é um desdobramento, é um colapso, nós temos esse mérito, a honra, o bônus de ser uma cidade grande, uma cidade de trabalho desenvolvida, porém, vamos arcar com o ônus de virem tantas pessoas para cá que até começarem a contribuir com a realidade de Caxias do Sul, pagarem seus impostos nessa cidade, etc., etc., nós vamos ter uma roda a se girar e muita coisa a ser feita. Um outro ponto importante também, e eu gostaria de dar destaque aqui, foi matéria de hoje no G1, que foi o ministro das Comunicações do governo Lula, governo federal, Juscelino Filho, ele entregou o cargo, vereador Daniel Santos, após denúncia da PGR. Abre aspas. Na saída dele, o que ele disse? Respeito ao governo e ao povo. Quer dizer, depois de ser denunciado pela PGR, porque descobriram, e aqui vale fazer justiça, que essa investigação diz respeito à época que ele era deputado federal ainda e não na condição de ministro, né? Talvez vão apurar e vão encontrar alguma coisa enquanto ministro. E lembrando também, a acusação não significa que cometeu o crime, está sendo acusado, vai passar pelo devido processo legal, que nós achamos interessante, na devida competência, no foro adequado, mas precisou sair por quê? Indícios de corrupção. Dentre outras coisas aqui na denúncia da PGR, os crimes pelos quais está sendo denunciado, ó, organização criminosa, fraude em licitação, peculato e corrupção ativa. O que é corrupção ativa, caxiense? Oferecer vantagem devida a servidor público. E nesse sentido, nessa seara, vereador Daniel, fico muito feliz porque matéria de ontem, dia 8/4, lá no Senado Federal, a comissão aprova tornar a corrupção um crime hediondo. Então, olha que interessante, o texto diz o seguinte: o texto da lei dos crimes hediondos passa a adicionar o crime de corrupção ativa e de corrupção passiva no rol de crimes hediondos. Esses crimes não podem receber graça, um perdão, né? Indulto, anistia ou fiança. E o condenado cumpre a pena inicialmente em regime fechado. Então, para nós pensarmos na cidade, nós também dependemos daquilo que acontece a nível federal. Enquanto acontece desvalorização da tabela SUS, falta de atualização, isso tudo vai reverberar e vai acontecer aqui no município. O município tem obrigação? Tem. Tem responsabilidade? Tem. Só que nós temos que analisar que existe uma crise migratória acontecendo na cidade, um fluxo migratório, perdão, existe um colapso na saúde, o Hospital de Canoas, já foi dito aqui nessa manhã, está fechado para atendimentos, só atendimentos de pós-operatório e oncológicos, porque colapsou, está 400% a mais da expectativa. Então, a saúde, o problema não é só Caxias, isso está a nível
federal, nacional. As grandes cidades, as capitais, as grandes metrópoles do país estão sofrendo por conta de várias competências. O município é responsável? Sim, é responsável. Eu mesmo já falei pessoalmente para o prefeito Adiló, antes de ser vereador ainda, enquanto vereador e recentemente. Precisamos falar do consórcio da saúde. A vereadora Dani falou sobre isso agora há pouco. Precisamos falar também sobre carreiras federais para os médicos. Porque a carreira dos médicos está defasada, o salário está defasado. Então, uma vez que está defasado, tem muito médico que prefere abrir mão do seu concurso... Para concluir, vereador. Já concluo, presidente. Declaração de líder para a bancada do PP, por gentileza. Não tem declaração de líder. Estamos num pequeno expediente, né? Isso. Verdade. Concluindo, então, precisamos pensar também em carreiras federais para os médicos. Enquanto houver salários defasados para os médicos vão entrar no concurso, pedir exoneração e cuidar das suas próprias clínicas. Também um tema importante a ser abordado e futuramente nós vamos trazer com mais propriedade esse assunto. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra.